Eu passei no Jorge Jambê, Ganga tava notar, meu tipunga na mão, Marunga joelha no chão, ó Marunga joelha no chão, ó Marunga joelha no chão. Eu sou o mestre Alcides de Lima, Sereuatu. Eu vim de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Estrela do Sul. Estrela do Sul, que é a cidade do diamante, da era da mineração, era uma cidade muito rica, né? Em diamantes e todas as outras pedras preciosas. Eu nasci em 1948, como no interior do Brasil inteiro, a gente só vai ser registrado quando vai para a escola, com 8, 9, 10 anos. Oficialmente, eu tenho 73 anos. A minha família lá em Minas é a família que veio do sul de Minas. Estrela do Sul fica no Triângulo Mineiro, fica ali próximo de Uberaba, Uberlândia, né? Araguari, que é Triângulo, quase lá na divisa do estado de Goiás. E a minha família, meus pais mudaram, foram, na verdade, foram trabalhar nessa região. Eles vieram do sul de Minas. Oliveira, é uma cidade do sul de Minas, e Resende Costa, fica tudo próximo a BH, Belo Horizonte. Na época que meu pai foi para lá, na década de 40, ele foi para um grupo, né, de fazendeiros que trabalhava com pecuária e formação de cafezais. Então, eles tocavam muitos jovens dessa região de Minas para o Triângulo para desmatar, derrubar mata virgem, para plantar, como hoje, né? Não mudou nada. Para plantar café e cana, toda a parte da agricultura. E meu pai foi levado para esse lugar com a minha mãe, jovem ainda, né? Eles casaram assim, a minha mãe tinha 14, 15 anos, meu pai um pouco mais, e foram para essa região. Só que lá na região deles, eles tinham um grupo de congado chamado Quatupé Cacunda, ou Catupé Cacundê, ou se não só Cacunda. Cacunda Costa, aqui. É a nossa Cacunda mesmo. Uhum. E eles foram levados para esse lugar para trabalhar. E quando eu comecei, eu estava nos anos 50, eu lembro que a gente tinha a nossa casa, mas ainda continuava um barracão enorme, e assim com 50, 60, 70 jovens. Jovem que eu falo, era todo mundo de 18, 19, 20 anos, que ia para a mata e derrubava, fazia um estrago danado. E era um barracão enorme, cabia 50, 60 jovens, assim. E nos finais de semana, eles ficavam ensaiando as danças, fazendo umas brincadeiras que parecia capoeira, que muito depois eu fui descobrir que é um batuque, que é uma espécie de capoeira que tinha na Bahia. Meu avô era baiano também, de Jequié, que veio para Minas, né? E deixou uma família lá e construiu essa outra família nossa aqui, em Minas. Então, o dono, o capataz da fazenda, chamava-se Seu José das Neves. Dizem que ele é parente desse povo de Minas, lá do Aécio Neves, não sei quem Neves. Desse povo aí. Então, ele era o capitão do campo. Ele era a gente chamava de capataz, mas era mais que capataz. Ele era o cara que exigia o máximo de trabalho desses jovens, ele era o cara que exigia o máximo de produtividade. Às vezes a pessoa tinha que trabalhar meio doente, não tinha assistência, não tinha nada. Enfim. Condições péssimas, né? Quando eu fiz... E na fazenda também era assim, toda criança tinha que trabalhar. Chegava 7, 8 anos, tinha que trabalhar para o fazendeiro, né? Os pais tinham que levar os filhos lá para a roça.
E eu, desde pequeno, meio que recusava isso aí. Falei, às vezes me levavam, porque não tinha jeito, mas eu dava um jeito e ia embora para casa. Dava um jeito, eu quebrava o cabo da enxada, eu sumia com a enxada, eu fazia coisa errada para me chamar atenção, para me mandar embora. Porque, na verdade, eu queria ir para a escola, que eu já entendia que aquilo ali era uma exploração mesmo, era uma escravidão que a gente pode chamar de escravidão moderna, né? Sim. Aí meu pai fez um acordo. Você vai para a escola, mas você tem que tirar a nota X. X mais X mais X. Tem que ser bom na escola. E a minha mãe meu pai já tinha, na época, ele tinha o 4º ano primário, que era muito para um preto, para um negro, né? Uhum. A minha mãe era analfabeta. E a gente andava da fazenda até a cidade, são 2 léguas. Para quem não sabe, uma légua mineira tem 6 quilômetros. Então, a gente andava 12 quilômetros para ir para a escola e chegar lá, entrar na aula às 7h30 da manhã e mais 12 quilômetros para voltar. Então, a gente andava 24 quilômetros por dia para a escola. Nós éramos os únicos que faziam. Era eu e mais 2 irmãs. Uma irmã mais velha e outra irmã mais nova que eu. Mas eu saí cedo. Eu, com 13, 14 anos, eu larguei aquilo, fui para Goiás, trabalhei em Goiás e me alistei no Exército, também em Goiás. Aí fui dispensado e cheguei em São Paulo em 67, com 19 anos, né? Trabalhei na construção civil, aqui em São Paulo. Depois eu morei nos cortiços da Bela Vista, todos ali. Acho que se foi todos, foi a maioria, na Liberdade. Né? Morei por ali. Essa época. Aí, num dos cortiços, tinha um rapaz que trabalhava na USP. Aí me falou, olha, lá tá precisando de funcionário. E onde eu fui para a Universidade de São Paulo no mesmo ano, 67, final do ano. Fiz o concurso lá e tudo, e fui trabalhar como serviços gerais. Na verdade, eu fiz um concurso, eu fiz um concurso eu não entendia naquela época, porque a construção civil, você fala servente de pedreiro, é para você fazer a massa lá. E na Universidade de Servente era serviços gerais, era faxineiro. Aí eu fui lá e fiz o concurso para servente. Engraçado, quando eu cheguei para trabalhar, eu cheguei com roupa de pedreiro, assim, todo de botinona e tal. E o chefe, um japonês chamado Taro Sato, falou: Mineirinho, você vai para onde? Para a obra? Não, eu fiz o concurso. Não, você vai ficar 15 dias de experiência, de graça. Tinha que trabalhar meio mês, metade do mês, de graça, para ver se ainda ia continuar a trabalhar. Nossa. Isso na USP, hein? Essa época, esse lugar é o CRUSP, gente. Chamava-se ISU, Instituto de Saúde e Serviço Social. ISU, se você só puxar nos alfarrábios aí, da história do CRUSP, ele se chamava ISU. Bom, fui lá, fiz os 15 dias, fiquei trabalhando. Em 68 veio a invasão do Exército no CRUSP. Outubro de 1968, o CRUSP foi invadido pelo Exército. E aí a gente virou... Aí toda a parte administrativa do ISU e extensivo da universidade, quem comandava eram os militares. Então tinha um militar, parece o nosso ministério hoje, naquela época, sabe? Cada setor da universidade era um militar que era chefe. Uhum. Né? Então, lá no ISU foi a mesma coisa. Aí, nessa época aí, eu fiz um outro concurso lá e virei... entrei para a parte administrativa. Né? Eu trabalhei na Universidade de São Paulo até 2005. Então, eu trabalhei 38 anos lá. Só que depois eu fui para outras áreas, né? Eu trabalhei em contabilidade, departamento pessoal, serviço social e
dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, eu fui convidado a trabalhar no Instituto Oceanográfico. Aí eu fiz todas as disciplinas de oceanografia química, como técnico de apoio, ensino e pesquisa, e virei pesquisador, não formado pelo Instituto, mas o Instituto é assim, você faz todas as disciplinas, um técnico faz todas as disciplinas, e na época que eu entrei não tinha graduação, era tudo pós-graduação. Eu ia fazer o mestrado, seu doutorado, seu pós-doc, era lá. Todas as áreas, da química, da física, da biologia, da geologia, da geografia. Então, eu fiz todas as disciplinas e virei técnico de apoio ao ensino especializado na área de pesquisa. Aí dava aula para aluno desde o primeiro ano até após, né? Uhum. E aí eu fui também, por causa desse desempenho, eu fui para a Antártica também, para o continente antártico brasileiro, como pesquisador e como coordenador de pesquisa, né? Na área de química da água do mar. E me aposentei em 2005. Eu comecei capoeira em 69, 70, eu não sei o ano certo. A capoeira ela veio nos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, para preencher o meu vazio cultural lá de Minas, porque você sai do seu terreiro cultural, você vem para São Paulo, é uma outra realidade. Então, aí eu entrei na capoeira, não sei se é 69, se é ou se é 70. Então, estou aqui na capoeira já 49, 50 anos, né? E na USP, além de eu fazer todos esses trabalhos aí, na oceanografia, eu sempre fui muito curioso. Então, eu fiz um projeto que era para a ECA mesmo, a professora Dilma, nos anos 90, Dilma de Mello, né? Para fazer meu mestrado aí na ECA. Mas aí depois não deu certo, eu fiz todas as disciplinas, e sempre colaborei com ela aí no Prolan, né? Com a professora Dilma. Aí eu fiz toda a disciplina da professora Solange, professora de Lima, Dilma de Mello, Silvio Caiubi, o Wagner, que é da antropologia, a Maria Lúcia Montes, acho que vocês são jovens, não conhecem, a professora da antropologia. Eu fiz nos anos 80, eu entrei aí na Letras em grego, fiz um semestre, desisti, vi que não era para mim esse curso aí, um curso super elitista. E uma entrevista com o professor, a primeira pergunta, ele perguntou: quantos países da Europa você conhece? Então, já me tirou, já. Eu já não volto mais. Cancelei minha matrícula. Cancelei, nem tranquei, já cancelei de cara. Eu fui fazer educação física, fiz educação física na FIG, fiz pedagogia na Figueirense. E sempre trabalhei com capoeira. Comecei há muitos anos, 15 anos, tinha um espaço, aí eu tive um espaço que tem mais de 10 anos. E hoje a gente estou há 20 anos numa escola pública aqui da Prefeitura do Butantã, que chama Desembargador Amorim Lima. Sim. E lá tem capoeira no currículo escolar para as crianças do primeiro ano, mas nos anos 2005 a gente tinha no currículo do primeiro ao quarto ano, do fundamental. Vou começar com esse ponto, vou cantar aqui, vou ter a caixa aqui, mas ele fala do êxodo rural. E Minas teve um povo que veio de Benguela, de Angola, né? Que eles falam Benguela, que é o povo que é especialista, tem mais especialidade na mineração, né? Que era o ciclo do minério. Então, esse ponto é assim: quando eu vim para Cumbara Grande, eu passei no Jorge Jambê, Ganga tava no meu Tipunga na mão,
Marunga ajoelha no chão. Ó Marunga ajoelha no chão. Ó Marunga ajoelha no chão. Quando eu pisei nesse chão, eu senti a terra tremer. Sei que fosse meu peso, não é de você. Ajoelha no chão, ajoelha no chão. Hoje à noite eu tô indo embora, mas eu pretendo voltar. Quero pedir permissão, mas meu Deus, fogo desse lugar. Então, o Cacunda, esse ponto é assim, quando eu vim para a cidade grande, quando eu vim, é o êxito, né? Foi dispensado da fazenda, da agricultura, os negros tinham que sair, tinham que ir embora, não tinha direito a nada. Então, esse ponto está falando desse êxito. Quando eu vim para Cumbara Grande, quando eu vim para a cidade grande, eu passei no Jambê. O Inganga estava no altar. Inganga, Ninganga ou Ganga é um título de poder. Então, quem estava no altar, quem tinha o poder, quem que era o poder do altar, era o santo. O santo do negro é a Senhora do Rosário São Benedito. Então, quando eu vim para Cumbara Grande, quando eu vim para a cidade grande, eu passei no Jardim Jambê, eu passei na capela, o Nganga estava no altar, o santo estava no altar, eu com o meu tipunga na mão, chapéu. Quando entra na igreja, tira o chapéu. E o Marunga, que sou eu, ajoelha no chão. Então, ele está contando essa história do êxito, né? E ligada à religião. E é um grupo que dança, tem um calendário festivo, que é maio e outubro. São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, né? Isso lá em Minas. Pelo Brasil é muito grande, diversificado, tem outros santos, tem aqui em São Paulo tem a igreja do Lago do Paissandu, né? Que eles fazem o congado lá, né? Então modifica de região para região. E esse grupo, eles não faziam apresentação, eles são tão tradicionais que se falasse assim hoje, vamos fazer isso aqui que a gente está fazendo e vamos tocar aqui para vocês verem. Eles não fariam isso, porque é extremamente religioso. Então, geralmente vou dar a formação do grupo. Tinha 2 fileiras, 2 caixas grandes na frente, 2 tambor grandes na frente, um mestre e um capitão, né, que a gente fala capitão, no meio das 2 fileiras, com um aprendiz dele atrás dele, e uma sanfona muito baixo. O interessante é que, assim, as 2 caixas da frente vai abrindo os caminhos e 2 congadeiros na última fileira, que significa proteção ao terno, proteção ao grupo. Então, na frente tem que ter 2 pessoas bem experientes, bem vividas, bem sábias nas mandingas. E lá atrás também, mais 2 pessoas com o mesmo saber na frente. E eles cantam para entrar na igreja. No dia da festa são vários ternos. Então, eles cantam várias músicas, vários pontos, e muitas vezes eles cantam um para desafiar o outro, porque no dia da festa são vários grupos, né? Então, o padre que organiza na cidade pequena, não são os padres, a religião católica é que organiza toda a festa, ela que diz o dia que vai ser, como é que vai ser, que hora que o padre vai fazer a missa, enfim. Em Estrela do Sul, o padre fechava a porta da igreja, o primeiro terno entrar,
O próximo congado seria um Moçambique, certo? Eu vou só falar do congado, porque todo mundo fala congado como se fosse uma coisa só. Congado é um nome genérico para várias danças. Então, dentro do congado tem o nosso, que é Catupé Cacundê. Aí tem o Moçambique, é um outro grupo. Tem o Vilão, é um outro grupo. Tem a Marujada, é um outro grupo. Sabe? Então, tem vários grupos. A Folia de Reis, é mais comum, todo mundo conhece, é um congado. Né? Uhum. Mas eles falam assim, mas quem tem que entrar primeiro é o Moçambique. Não é o Catupé Cacundê, não é o Vilão, não é isso. Seu padre fala, né? Porque é mais tradicional, porque não sei o quê. Então, tem lá justificativos que eu não entendi. E o Moçambique vai tocar lá, o padre abrir a porta. Se ele tocar e o padre não abrir, ele tem que passar para trás e entrar o próximo. Essa troca significa o quê? Poder. Olha, nosso grupo pode mais do que o seu. Certo? Nosso grupo tirou do primeiro lugar, entre aspas, e agora ele está lá atrás. Então, tem uma disputa de poder, inclusive, como é que eu posso dizer? Sagrada. Se eu fosse da elite, eu ia falar outra coisa. Mas há uma disputa sagrada aí de um querer ser mais poderoso que o outro. Aí, se entra na igreja, você entra pelas laterais. Toda igreja tem um corredor no meio, não tem? Onde passam as noivas ali. Eles entram pelas laterais da igreja, as colunas, aquelas fileiras, tocando e cantando, e depois volta de frente para o altar, dançando, mas andando para trás, andando sempre de frente para o altar até sair da igreja novamente. Entendeu? Entendi. Tem no Triângulo Mineiro uma cidade chamada Romaria. Eles fazem um congresso nacional de congado, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, não sei. E eu tive o prazer de participar de um com o Catupé Cacundê uns 8 anos atrás, eu acho. E lá tem uma igreja específica para isso. Então, os congos, a igreja tem 2 andares, assim. Os congos entra tem um altar em cima, já foi adaptado a isso. Então, tem um altar na parte de cima. Então, eles entram, faz todo esse ritual em cima e desce também tocando, andando para trás. O pior é que é uma escadaria enorme. Uhum. Né? Para descer. Então, há 50 anos atrás, era muito difícil você sair procurando, eu vou na academia ali. Não tinha isso. É Angola, todo mundo fala, Angola, regional, você não escutava isso. Como eu comecei capoeira na USP mesmo, trabalhando num sábado ali no sul, no CRUSP, após a invasão, ali tinha uma... Porque não tinha CPU, tá, gente? Nessa época, tá? Tinha uma piscina chamada Aquário, que eu trabalhei nessa piscina também. Era um aquário que chamava Aquário mesmo, porque ela era redonda, que era para os estudantes. Só tinha aquilo. E com a invasão militar, aquilo foi desativado. E meu mestre, ele era aluno das sociais, na época. Ele era aluno das sociais. Então, ele fazia capoeira num Comércio Suassuna, que era, na época, muito famoso grupo chamado Cordão de Ouro, que existe até hoje, é muito forte. E o Eli Pimenta, que é meu mestre, fazia lá Comércio Suassuna e eram estudantes sociais. Então, ao sábado, ele ia lá para essa piscina desativada, era um galpão assim, e ficava ali com 4, 5 pessoas ali tocando, estudante, amigos dele e tal.
não dava 10 pessoas, na grama lá dentro do aquário. Aí eu saindo, eu escutei o som, né? Falei, eu já tinha visto, né? Capoeira que eu morava na Bela Vista, eu ia lá nos ensaios do Vai Vai, ali na Bela Vista, ali perto do 14 Bis, ali, os desfiles e tudo. Aí eu vi o berimbau, ouvi, cheguei lá, fiquei olhando, aí ele me convidou. Oh, chega aí, entra aí e tal. Eu entrei e não saí mais. Foi assim que eu cheguei na capoeira. Mas eu estava com aquele vazio cultural mesmo, do Congo, de lá. Essa época era muito frio aqui, tinha muita garoa, lá em Minas é quente, não tinha muita. E aí, mas eu cheguei na capoeira com esse mestre, é, eu gosto muito, eu me dediquei a muito, estudei muito, eu, eu dedico muito a capoeira, a questão de projetos, a questão de estudar, de pesquisar, de montar trabalho, de estar sempre preocupado, e também essa coisa da origem, né, de trazer para a gente o que representou essas manifestações culturais no passado escravocrata mesmo, que era um movimento de resistência, um movimento de insubordinação, mesmo, de quebrar aquelas correntes mesmo, de promover para o negro autoestima, e uma coisa de que é difícil de explicar, porque muito, assim, até cientificamente, porque é uma coisa mais de pessoal, sabe? Emotiva, né? Emotiva e pessoal. Fico pensando naquilo o tempo todo, né? Até hoje eu dou aula, eu jogo, eu viajo, onde eu vou para vários lugares. Esse projeto, resolvi escrever um projeto, resolvi fundar o SEACA, que é o Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira, em 88, né? Foi registrado com o CNPJ em 2004. Eu escrevi. Até então, capoeira era só como queria mais jogar, lutar. Eu já pensei para o lado mais de cultura, de estar trabalhando com temáticas, morte dos zumbis, dos palmares, trabalhar com vissungo, que são os cânticos de trabalho, trabalhar com as danças mais circulares, trabalhar mais com jovens, com criança, levar isso para a escola, para a educação, porque a escola é um lugar excelente de transformação para a gente estar entrando nessas discussões das temáticas do racismo, do preconceito, do machismo, da homofobia, enfim. Eu já fui levando tudo por esse lado junto, né? Então, a minha preocupação é essa. E esse projeto ele foi muito legal. Nos anos 90, eu fui convidado pela Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, fui para lá 5 anos para trabalhar com os departamentos de dança, música e antropologia, e trabalhar com escola do ensino fundamental e médio. Então, trabalhei 5 anos pela convite mesmo, pela universidade formal, e lá eu fui para a Universidade de Bolden, de Word, né? Junto. Depois do projeto eu fui para Bordeaux, também na França, trabalhei lá bastante tempo com esse projeto, e eu fui participar do Festival Internacional de Arte no Quilo, Porto Rico, San Juan, né? Fui para o Chile, fiquei com os Mapuche, tudo fazendo esse trabalho com a comunidade Mapuche, lá na Cordilheira dos Andes. Então, esse projeto ele não tem fim. Ele não tem fim. Então, a minha preocupação é essa, é como a capoeira, é uma questão de revolução mesmo, de mostrar que, através da cultura, a gente
consegue mudar e não esperar muito dos outros que eu falo na instituição pública. Primeiro, assim, eu acho que depende de onde você esteja, depende da proposta, porque assim, tem que eu respeito, né? Tem grupo de capoeira que prepara as pessoas para o esporte. Então, se você for ver, tem assim, capoeira, arte marcial brasileira, por exemplo. Se você pegar por esse viés de arte nacional brasileira, arte marcial brasileira, você vai preparar atleta. Atleta pega um troféu que serve para quê? Para botar na estante. Não serve para nada. Então, se eu for pegar capoeira como arte marcial brasileira, se fosse eu, ó, arte marcial brasileira, eu estou falando que eu já participei de vários campeonatos de capoeira. Então, eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro. E sou diretor de Relações Étnico-Raciais da Federação Paulista de Capoeira. Então, se eu for pegar esse lado esportivo, você tem prazo de validade. Você tem um selinho de validade. Você vale por um tempo, enquanto você está produzindo. Depois você não vale mais nada. Né? Quantos atletas de alto nível, ele pode ter acumulado riqueza em dinheiro, mas só serve para ele também. Se eu for pegar a capoeira por esse lado, que já teve discussão, que eu já fui em discussão assim, para mim, ela não tem valor. Agora, se eu pego a capoeira, que eu acho que traz a transformação, se eu pego uma capoeira e vou trabalhar com as temáticas da histórico, trazendo da base da história e ver principalmente o lado social, todo esse lado social, e trabalhar com essa questão que eu já falei antes, do racismo, preconceito, do machismo, da homofobia, enfim, da xenofobia, tudo, a pessoa vai mudar. Com certeza. Eu estou falando porque é um indicador que eu tenho de mais de 40 anos que eu dou aula. Então, e outra coisa, muito importante, muitas pessoas que é racista, é preconceituosa, me parece, ela nunca teve oportunidade de estar em outro meio, de conviver com negro, de conviver com indígena, de conviver com gênero, com opção sexual. E na capoeira, nós somos uma pessoa só. Né? Isso eu estou falando aqui, pensando dessa linha de pensamento. Uhum. Todo mundo é respeitado. Né? A questão do machismo tem ali um negócio forte ainda, que há um movimento para a gente trabalhar isso, né? É meio que eu acho que é uma coisa estrutural, tudo isso que a gente está falando é estrutural. Não é uma coisa, não vem isolado. Então, às vezes, a gente quer resolver um negócio isolado do outro, quer resolver o machismo isolado da homofobia, da questão de gênero, e não se resolve isoladamente. Eu acho que isso aí não é uma receita, não é nada, mas é o que eu penso. Não se resolve isolado, porque isso é estrutural, tem que ter um outro jeito, uma outra forma, que eu não sei qual, de resolver isso. E muda, e a questão da autoestima. Eu, negro, eu não tenho a capoeira. Antes da capoeira, como é que eu era? Eu chegava num lugar, se tivesse um preto, eu entrava, se não tivesse, eu não entrava. Por exemplo, estou falando de mim. Por quê? Porque na minha família veio isso, trazendo isso. Né? Meu pai, se tivesse vivo hoje, estaria 103 anos. Imagina, meu avô, ele nasceu antes da abolição. Então, meu pai, na escola, por que meu pai não queria deixar a gente ir para a escola? Porque na escola só tinha branco. E meu pai falava assim, provérbio, festa de Iambu, jacu não vai. Sabe quem é Iambu?
Você sabe? Nem jacu, né? Inhambu é um pássaro claro. Jacu é um pássaro bem pretinho. Então ele falou assim, onde tem branco você não entra. Festa de branco você não entra. Ou seja, festa de inhambu, jacu não vai. Então, você não tem que ir para a escola, você vai ser humilhado lá. Era até uma questão de proteção. Como fomos mesmo. Como fomos mesmo. 50 anos atrás, não tinha escola para negro, não. Não tinha educação. Eu tinha que estudar junto do prefeito, do promotor, do juiz, não sei de quem, e estava lá na escola meia dúzia de negrinho lá. Era eu, mais 2 irmãs, mais meia dúzia ali. Só nós. E ainda escutava assim. A escola está fedendo preto. E a gente era criança. Essa questão a gente já conhece desde criança, desde pequenininho. Agora, o que isso me ajudou na sua pergunta? Eu não tenho mais medo disso. Não tenho mais medo. Até hoje, se eu escutar, não vai me abalar emocionalmente. Eu vou responder tranquilamente, vou processar, porque eu não tinha isso. Sei que tem. Sei que muitas vezes a lei não adianta nada, porque dá com outra coisa lá, menos com racismo, preconceito. Né? É horrorosa, mas você dá uma dor de cabeça por ano, mesmo que não dê nada, mas ele vai sofrer, né? O que me trouxe foi isso, por isso que eu fui para o exterior, tudo em qualquer lugar, vou de cabeça erguida, rodo o Brasil inteiro, não tenho medo de entrar em lugar nenhum. Não tenho medo de ser questionado, não tenho medo de falar com ninguém. Quer dizer, para o meu pai eu não poderia fazer isso, porque eu ia ser machucado. Então, eu ganhei essa autoestima. Onde eu entro, eu vou. Se não tiver um preto lá, eu não entro. Imagina, agora no Instituto Oceanográfico, eu era o único negro pesquisador do grupo, né, dos docentes, todos, e muitas vezes era confundido com. Quando eu fui para a Antártica, a primeira vez, em 99, já fui como pesquisador. Todo negro, pardo era do Arsenal de Marinha, que é os serviços braçais, né? E que tem que ser tratado tudo igual, não tem esse negócio lá de pesquisador, professor, doutor e braçal, não tem que ter nada disso. Mas quando eu cheguei na minha recepção, o oficial que estava recebendo, encaminhando a gente para os lugares para onde você ia ficar. Então, o pessoal da manutenção ficava no alojamento, e os professores pescadores dentro da estação, cada um no seu camarote. E os brancos ele ia mandando para o camarote. Quando chegou ele mandou para o alojamento. Eu falei, mas por que o senhor está me mandando para lá? Depois, uns 4, 5 minutos, ele perguntou meu nome. Eu falei, eu tinha que ter perguntado antes. Como é que o senhor sabe que eu era de lá e não era daqui? Então, para mim, é um momento bom para ensinar para o cara, quando ele vê um negro, ou um branco, ou um oriental, ou sei lá, quem for, ele saber tratar, não tratar só pelo biotipo. Tem nome, chama o nome. Um dos exemplos, isso é a minha fala. Eu acho que a gente não tem um griot, um mestre, ele não tem um período de formação. A formação dele, primeiro, acho que vem de origem, né? De que teve mais oportunidade, né? Então, por exemplo, como eu falei antes, eu nasci dentro do Congado, eu tenho uma visão bem mais aberta do que se eu tivesse começado no Congado com 30 anos de idade. Eu vivo no meio familiar, os griots da tradição oral e os mestres das tradições, geralmente,
é familiar. É familiar. Então, vem das famílias. Se a gente pegar os congados, geralmente vêm da família. Não estou dizendo que isso é regra, que tem que ser assim, mas a maioria é. Os terreiros de candomblé, por exemplo, os povos de terreiro, geralmente quem tem que dar continuidade é gente que nasceu ali, se não é o filho da Yalorixá ou do Babalorixá, ele é filho de alguém que já nasceu ali dentro do terreiro. Essa é a formação básica. Não é entrar com 40, 50 anos e chegar no topo, entendeu? Como eu nasci dentro do Congo, eu entendo muito mais qualquer outra atividade cultural por causa dos princípios. Os princípios são todos iguais. Respeito, dedicação, levar aquilo como da vida dele. Uma coisa que eu sempre falo, e ter o corpo dele como um território mesmo, da cultura, né? O que eu sei está dentro de mim, não está fora. Né? Eu acho que é isso que forma. E andar. Quem fica... Eu uso muito o termo, que é do mestre do Rio de Janeiro, lá do final do século XIX, que chamava Quebra-Ossos, que está no livro do Monteiro Lobato, chamado Ondas Verdes, que era um capoeirista chamado Quebra-Ossos. Ele falava: quem fica parado é poste de esquina. Eu sempre escrevo isso para os meus alunos, para o meu pessoal, porque parado você não aprende nada. Parado você para em tudo mesmo, você para. Então você tem que andar, você tem que conhecer. Por exemplo, eu fui para o Chile, eu fiquei um mês com os Mapuche, que eu aprendi com o povo, não é brincadeira. Com os indígenas lá, né? Conheci as mulheres das ervas, sabe? E aqui eu ando muito, tudo que eu posso ir, eu estou participando. Isso é que dá a formação, né? O coco, nós temos coco de roda, ciranda, nós temos um mestre comigo, tem 85 anos, que é pernambucano, que agregou a gente há uns quase 20 anos, então a gente aprende muito, é um juremeiro, né? Ninguém sabe o que é jurema, né? Então, Jurema é uma espécie de um candomblé lá do Pernambuco, tradicional, da árvore do Jurema, que se faz o chá, o ritual para receber suas energias, seus orixás. Então, a gente tem que ter essa abertura para você aprender, porque se você fechar, você não aprende. Então, a gente tem que estar aberto a toda a cultura, todas as tradições. Eu assino Serei Watu, que eu sou batizado no ritual do sonho Chavante. Então, fui batizado com o nome Chavante, num movimento muito bacana, que foi uma semana de pedagogia griot aí na USP, né? Com o Sérgio Baile, que é professor aí na ECA, né? E um cacique lá de Mato Grosso que é meu padrinho de batismo. Fez todo o ritual e me deu esse nome de Serei Watu. Então, eu assino, Alcides Lima Serei Watu. A formação é essa, é individual e é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu fiz Quando a gente fala, trazer essa parte da cultura, né? Isso é tudo... Na tradição oral, a gente não faz... Tudo que está escrito, primeiro foi feito. A escrita, a gente faz depois. Né? Quando eu escrevi o projeto, a gente já estava fazendo.
Então, por exemplo, eu fiz um projeto aí na USP chamado Minha História. Minha História. Esse projeto era os meninos da São Remo, que é vizinha à USP, que quase que eram proibidos a brincar dentro da universidade. E a universidade é o quintal da São Remo. E dentro desse projeto, eu tive umas 40 crianças. Essas crianças têm hoje já a idade de 36, 37 anos. Hoje, elas trabalham, as que têm, trabalham tudo na área da educação. Tem uns que já são professores da rede pública, pedagogos, que trabalham com as danças dentro de espaço público. Outros que trabalham com toda a parte de musicalidade, teatralidade. O que a gente fazia? Como eu falei de temática, eu não entendo nada de teatro, mas eu posso ler um texto e traduzir isso e fazer uma performance desse texto. Arrumar personagens, fazer dinâmica, e escrever roteiros para isso, compor uma música, fazer um arranjo musical. Então, esse trabalho, quando trabalha esse lado artístico, tinha tudo isso. A gente fazia em grupo, escrevia, montava uma temática, a gente escolhia uma temática por ano, estudava essa temática, fazia um roteiro, ensaiava o tipo de dança, todas as encenações, bem fiel àquela temática, né? 300 anos da morte do zumbi. Então, quem que é o zumbi? Aí tem a música, tem tudo, tal, tem o ano, tem tudo, né? Uhum. Mas vamos trabalhar com elementos da natureza, terra, fogo, água e ar. Então, estou falando tudo que nós fizemos. Então, a gente monta um cenário com tudo isso. Vamos falar de Vissungos. Vissungos é cântico de trabalho. Então, os negros, no período colonial, eles cantavam para dar ritmo ao trabalho. Então, chama Vissungo. A gente criou um Vissungo. Então, eu criava a forma de trabalhar com sombras, por exemplo. Montava um cenário desse, só que quem estava vendo só ia ver sombra. Né? Então, isso você está ampliando o seu conhecimento dentro disso, porque você está estudando, está pesquisando e está marcando no corpo. Então, a melhor forma que eu acho da aprendizagem não é ficar sentado lendo só, é fazer isso e uma performance. Isso marca o corpo. O corpo da gente, ele absorve um saber que depois é como você está num lugar, está tocando uma música que você gosta, ou de uma época, você começa logo a mexer com o pé, ou com o jeito, e seu corpo está manifestando aquilo que está no seu inconsciente. Você não está pensando nisso, mas o seu pé está mexendo, o seu ombro está mexendo. Então, alguma coisa que marcou o teu corpo, porque o corpo, ele ouve, ele enxerga, ele fala, ele tem vários repertórios que tem no corpo, né? Ele não é só para carregar massa muscular e óssea, não. Né? Então, a gente quer trabalhar. E tem outra coisa muito importante, que eu sou da área de educação. As culturas tradicionais africanas e afro-brasileira, ela não trabalha as coisas isoladas, ela trabalha junto. E a nossa educação, ela separa tudo por gavetinha. Uma criança de 10 anos não pode fazer uma criança de 9 anos, não pode fazer um evento, não pode participar da mesma dinâmica de 9. Então, se você... E nas culturas tradicionais, você mistura todo mundo e todo mundo aprende. Aprende a respeitar também essa questão da idade e do saber, né? Das experiências. E dar experiência. Mais novo, mais velho. Põe tudo junto. Hoje tem que separar todo mundo. Eu estou falando da educação. E nós, das culturas tradicionais, estamos indo por esse, somente as pessoas que trabalham na área de educação, as pessoas não enxergam outra coisa, tem que separar grupinho.
Isso é matar a cultura, é matar a pessoa, porque depois você não encaixa em grupo nenhum. Não, eu só ando com quem tem 15 anos. Não, eu só ando com quem tem 20 anos. Não, eu só ando com quem tem, no meu caso, 70 anos. Eu não posso me interagir com vocês, por exemplo. Hoje, dentro do pensamento, hoje, não vou falar com essas meninas, não sabe nada, é tudo novinho. É assim que pensa. O separar é assim. Essa coisa. E das culturas tradicionais africanas, indígenas, não. O todo. É o todo. O todo. Um aprendendo com o outro. Um ensinando com o outro, um aprendendo com o outro. Não existe isso. Essa coisa de mestre, você criou, isso é nome, tá? Isso é nome. Então, eu acho que não adianta o cara ter 100 anos de idade, é um mestre, mas ele nunca fez nada em 100 anos. Sim. Sabe? Uhum. Deu para perceber? Sim. Os caras têm 80 anos, os caras mais velhos que ele é um mestre. Eu não estou criticando, não. Estou falando uma coisa. Estou falando uma coisa assim. Não estou dizendo que eu conheço alguém. Mas o cara tem 80 anos, ele é mestre, mas peraí. O que você fez? Nada. A gente tem que mostrar, a gente tem que impactar, eu tenho que trazer para você, eu tenho que deixar ali, eu tenho que, não é mostrar para aparecer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ser um mestre que não faça nada. Eu não posso ser um griot que não faça nada. O mestre e o griot, eles têm o que faz. Tem toda uma história, tem referências, tem aprendizes, tem, enfim. Se não tem isso, sinto muito, tá devendo. Ele é polêmico, ele impacta mesmo, ele vai para o lado... ele não pode ter medo dessa coisa de crítica. Pode. Eu não tenho, eu levo porque eu sou... É chato a gente falar da gente, né? Como eu estou falando de mim. Isso não é legal. Mas tem um momento que você tem que ser radical. Não, sim. Não, acabou, porque cada um quer fazer uma coisa. E não é assim. Já vou fazer uma crítica aí, que é do movimento negro. Essa lei 11.645, uma lei, se já existia a lei de 639, que é de 2003, aí cria uma outra lei 11.645, essa lei tinha que ser a pensada a primeira. Quando tem uma lei que cria uma outra que tem o mesmo objetivo, essa que foi criada em 2000, essa 11.645, ela tinha que estar pensada dentro da primeira, que é de 2003, não o contrário. Isso é crítica que eu estou fazendo. Agora, quanto à sua pergunta. Lei por si só não resolve nada. Então, por exemplo, nós estamos na escola há 20 anos. Essas leis, ela foi feita porque a gente já estava na escola, já. Ela foi feita porque a gente já... As culturas tradicionais já estão na escola há muitos anos. Faz uma lei, duas, né? Que para mim tem que ter as duas. Mas não tem Primeiro, para atender essa lei, quem atende essa lei mesmo, de verdade, sendo muito sincero, são os mestres e griots da tradição oral. São eles. Uhum. Da maioria das vezes, eles não têm formação superior. Então, tem, dentro da lei, eu tinha que ter esse parágrafo aí para eles e ter fomento para isso. Não tem. Quer dizer, não tem dinheiro. Pode. A gente está lá. A gente não tem grana para isso. A gente está no particular. Você não tem um vínculo com a educação, um vínculo oficial, um vínculo formal com a escola. Então, tem as duas leis lá. Falta de uma, tem duas. Mas elas não garantem nada. Para nós, da cultura tradicional, essa lei não garante nada.
São duas leis que não dá, porque ela não garante nas secretarias de cultura, desculpa, Secretaria de Educação, ela não garante, olha, tem que ter verba, pagar os mestres de igreja tradicional do mesmo, e contratar do mesmo jeito que se contrata um professor da rede pública. Aí sim. Não exigir formação universitária. Quer dizer, eu tenho formação universitária, mas não é porque eu tenho que eu acho que todo mestre tem que ter, não. Equivaler isso ao saber formal, dito formal, da universidade. Aí sim. Aí sim. Por enquanto, ela não serve para nada. Ela só serve para dizer que pode. Que fica bem ao prazer do projeto pedagógico da escola, que se a diretora não quiser batuque na escola dela, macumba, ela não vai botar. É assim que eles falam no sentido pejorativo. A gente não quer macumba aqui dentro. A gente não quer barulho aqui dentro. A gente quer ficar do jeito que está, que é uma beleza. Se o projeto pedagógico da escola é aquele projeto pedagógico tradicional, acomodado, que no currículo só muda o ano em cima. Eu não sei se vocês já viram isso. Já trabalhei em escola que a organização das disciplinas, das matérias do ano inteiro, passa o ano, só muda a data do ano em cima. 2018, 2019, 2020. Não tem mais nada. Só muda lá no resto, a grade curricular é a mesma. Isso está ótimo. Eu estou falando que eu já dei aula aqui. Eu moro aqui no 15 da Raposa, aqui em Jardim Rosa Maria. Eu já dei aula nessa escola pública muito por aqui. Não como professor da rede, mas sempre com projeto de cultura. Entendeu? Projeto de cultura. Então, eu participei muitos anos de um projeto chamado Projeto Rondon, não sei se ainda existe, chamado Férias na Escola. Todo período de férias, a gente ficava 2 meses nas escolas. Então, eu dei muito trabalho para as diretoras aqui, porque elas queriam mandar na minha aula, eu falei, não, minha aula a senhora manda lá dentro, na diretoria. Aqui, eu mando. Aqui, na minha aula, é eu. A senhora fica lá dentro. Isso, aqui, tudo. Aí, uma ligava para a outra, ia começar, tá indo um professor aí, olha, não pega não, que ele deu problema aqui. Certo? Então, isso é anos 80. Então, tá indo o professor aí, não pega não, porque ele está dando problema, ele deu problema aqui para mim. Aí eu chegava lá, não, então, já tem outro no lugar, mas não tem importância. E por causa disso, e porque eu acho que a gente tem que ter alguém assim, é que eu nunca vivi disso. Eu sempre fui funcionário da universidade para eu poder levar meu trabalho, esse trabalho de cultura, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que a tradicional tem que ser séria. Eu nunca dispensei meu trabalho na universidade para poder viver de cultura, porque viver de cultura no Brasil, essa cultura tradicional, é brincadeira. E dá para a gente fazer as duas coisas, bem feitas as duas coisas. Se eu fosse viver só de capoeira, eu teria que abrir a minha guarda e aceitar a proposta dessas diretoras, fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo que todo mundo faz qualquer coisa. Se o médico quer fazer um bom trabalho, ele vai sofrer muito mais. E para que sofrer muito mais se a gente pode fazer as coisas sofrendo muito menos, né? No meu caso. Então, é muito difícil. Eu, por exemplo, estou acostumado com o pessoal, com os abraços, com os beijos, com o boteco, com as rodas, com tudo isso. Para mim, está muito difícil.
Na atividade física, não. Aqui eu saio 3 vezes por semana, corro uns 5 quilômetros e ainda faço 1 hora de atividade aqui, entro na minha casa, protejo, coloco a máscara, aqui é um lugar praticamente vazio, né, que é periferia, não tem contato com... Né, mas aí estou fazendo os trabalhos, bastante trabalho aqui, a gente tem aula também pela live aqui, com um grupo do nosso, que é o caso que a gente tem. Ontem eu fiz, através desse aplicativo, aula para as crianças do 1º ano da escola. Segunda-feira eu tenho uma palestra, gravei um programa de rádio aqui também, dou uma lida, mas meu sono desregulou totalmente, assim, e a minha concentração, sabe? Eu não estou conseguindo ler direito, eu estou esquecendo a coisa, então tá me atingindo. Tem dia que eu vou dormir, tem dia que eu não durmo, tem noite que eu não durmo, praticamente. Então tá me atingindo, e eu estou lutando contra isso. Mas dizer que tá fácil e que a gente dá a volta por cima, essa volta não vai... Não está dando muito essa volta, não. E não adianta fingir que está tudo bem, sabe? Não adianta fingir que não está. Não está para ninguém, sabe? É uma coisa que veio, assim, que pegou todo mundo de calça curta e eu queria viajar, sabe? Então, a gente já tinha viagem para praia, para Cananéia, não deu para ir. Não tá fácil, não. Eu vou, para encerrar, vou cantar para vocês. Eu plantei caninha verde para colher cana madura com 3 dias de nascida. E eu fazia rapadura, rapadura, rapadura. Eu plantei caninha verde para colher cana madura com 3 dias de nascida. E eu fazia rapadura, 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 rapadura dessa cana. Era uma gostosura, gostosura, gostosura. Minha vaca laranjinha, seu bezerro quer mamar, berrou. Quer mamar, ô berrou, quer mamar, berrou. Minha vaca laranjinha, seu bezerro quer mamar, berrou. Quer mamar, ô berrou. Quer mamar, berrou. Quer mamar, ô berrou. Quer mamar, berrou. Quer mamar, berrou. Quer mamar, berrou. Nego, nego, nego. Nego. Nego da costa da minha. Nego que fala na cor. Saravá, meu pai, Ogum. Cabecili, meu pai Xangô. Nego, 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 nego. Nego. Nego que vem da Ruanda. Nego que vem da Guiné. Nego joga capoeira. Nego tem o seu axé. Nego, 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 nego. Nego da costa da mina, nego que fala na cor, Saravá, meu pai Ogum, cabeça meu pai Xangô. Nego, 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 nego. Nego que vem da Ruanda, nego que vem da Guiné, nego joga capoeira, nego tem o seu axé. Nego, 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 nego. Para vocês, viu? Muito, muito obrigada. Eu até fiquei emocionada aqui.
Por isso, porque você é da cultura tradicional. Você lembra que eu falei que nós somos emotivos? Eu choro cantando, viu? Às vezes, dependendo da música, eu engasgo aqui, ó, a voz. Quem me conhece já fala, ih, o Messi chorou. Você chorou.